Bom dia, meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos continuar. Creio que o coração de todo mundo já está bem firme hoje com o que é o dia do Senhor, que o Bernardo nos trouxe. Foi muito educativo, didático. E para ajudar um pouquinho a reforçar, eu gostaria de ler rapidamente com os irmãos o Salmo 34, que eu creio que vai nos ajudar a observar um pouco melhor o dia do Senhor. Diz o seguinte: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Uma parte que nos ajuda a observar o louvor no dia do Senhor. E por que o louvor no dia do Senhor? Do verso 4 ao 11, ao 10. Busquei o Senhor, e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados. E o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. E muito bom para se observar no dia do Senhor também é o ensinamento que nós temos que dar aos nossos filhos, como o irmão Bernardo trouxe. Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreie a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam mal, para lhe extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor o escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espíritos oprimidos. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todos os livra, preserva-lhes todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos teus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Vamos até o Senhor em oração? Pai Santo, agradecemos ao Senhor pela graça de estarmos aqui nesta manhã. Obrigado pela vida dos meus irmãos e pela comunhão que temos uns com os outros. Obrigado porque essa igreja tem se mostrado uma igreja saudável em amor, uma igreja onde os irmãos se preocupam uns com os outros, orando, intercedendo. Eu particularmente agradeço aos irmãos pelas orações sobre a minha vista que se queimou semana passada. Se não fossem as orações dos meus irmãos, quem sabe o que aconteceria? Senhor Deus, muito obrigado pela comunhão, muito obrigado por esta igreja. Que o Senhor continue nos conservando íntegros, firmes no amor e na palavra. Continuamos louvando ao Senhor por todas as suas obras, e elas são grandíssimas e maravilhosas. Santo Deus, escute os nossos louvores e que o Teu Espírito Santo realmente fale ao nosso coração nesta manhã através da exposição. Santo Deus, nós oramos agradecidos por tudo no nome santo do Teu Filho. Amém, Pai. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia
misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom, tão bom, tão bom, tão bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado teu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, tua
humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado. O inferno e a morte venceu, e agora quem dizem que tu és um profeta, um agitador qualquer. Seu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado. O inferno e a morte venceu, e agora quem dizem que tu és um profeta, um agitador qualquer. Seu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Bem, irmãos, agora é o momento de nós retirarmos os dízimos e as ofertas. Como o irmão Bernard mencionou, misericórdia quero e não holocaustos. Corações quebrantados, misericórdias e piedade é que Deus requer, e não, de fato, qualquer quantia que nós coloquemos aqui. Isso não muda o fato de que a igreja precisa caminhar e ela necessita dessas quantias que são ofertadas, mas ofertem somente aquilo que estiver em seu coração e nada mais do que isso. Vamos orar? Senhor Deus, agradecemos pelo local, agradecemos pelos instrumentos, agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado graciosamente para podermos louvar ao Senhor. É certo de que não necessitamos de nada disso para realmente louvarmos ao Senhor. O que o Senhor realmente requer é pessoas transformadas, regeneradas, que louvem ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Mas o Senhor nos deu essas coisas e agradecemos e somos felizes por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Que o Senhor continue prosperando na vida de todos os irmãos, que o Senhor continue
nos ajudando a mantermos vidas dignas e decentes. Agradecemos ao Senhor porque sabemos que tudo que temos provém do Senhor. Pai Santo, no nome santo de Jesus Cristo, eu agradeço ao Senhor, Pai. Amém. Cego andei e perdido vaguei,
pelas crianças, amém? Amém. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer a Ti pela vida das crianças e pelo grande privilégio que o Senhor nos concede de desfrutar da alegria que elas proporcionam aos seus pais e a cada um de nós. Agradecemos pela vida das irmãs que se dedicam a ficar com elas e ensiná-las os princípios tão fundamentais do Teu Evangelho. Louvamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos continuar, né? A nossa mensagem que nós começamos no domingo passado, capítulo 12, de 1 a 12, de Lucas. A série de mensagens que nós estamos desenvolvendo é Convicções, e o título dessa mensagem, que hoje será a segunda parte, é Sejam cautelosos, sejam tementes a Deus. Amém? Sejam cautelosos, sejam tementes a Deus e confiem nele. Amém? Então nós vamos fazer um ponto de transição de onde nós paramos e vamos então entrar na segunda parte da nossa mensagem. Eu gostaria que vocês abrissem com a Bíblia de vocês em Lucas 12 e nós vamos ler apenas um versículo. Amém? Então, por favor, abram suas Bíblias, Lucas capítulo 12, e nós vamos ler apenas o versículo de número 2. Todos acharam? Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Amém? Pai, clamamos para que o Senhor fale aos nossos corações por meio da Tua palavra, e que em tudo o Seu nome seja honrado e glorificado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, por favor. Na exposição anterior, os irmãos que estiveram aqui e os que não puderam estar aqui, sugiro que vejam a mensagem lá no nosso canal, no YouTube. Mas nós vimos os ensinamentos de Jesus sobre a hipocrisia dos fariseus, sobre a soberania divina na revelação do oculto e o cuidado providencial de Deus para com os seus escolhidos. Na exposição de hoje, somos convidados a refletir sobre a importância da confissão pública de fé, a seriedade da blasfêmia contra o Espírito Santo e a provisão infalível dele em meio às adversidades. Hoje, o nosso foco recai sobre uma identidade cristã genuína, uma responsabilidade que nós carregamos como discípulos de Cristo. Nós vamos buscar uma aplicação prática que possa transformar as nossas vidas, que possa nos conduzir a uma comunhão mais íntima com o nosso Senhor. Esse é o objetivo ao aplicarmos essa mensagem para as nossas vidas. Nós vamos procurar aprofundar nas verdades eternas e experimentarmos o poder
transformador que a palavra de Deus tem na vida de um cristão. Que possamos entrar nesse texto com os nossos corações ardendo de desejo por aprender com o Senhor, com a sua palavra, e que nós possamos confiar que a mensagem do Senhor para as nossas vidas hoje, ela irá nos fortalecer, nos edificar na nossa caminhada. Amém? Então vamos à exposição da parte 2. Ela vai do versículo 12, do capítulo 12, do versículo 8 a 12. Então, com a sua Bíblia aberta aí, em Lucas 12, de 8 a 12, acompanhe comigo. Primeira coisa que nós veremos aqui, está no versículo 8 e 9 do nosso texto. Confessar e negar Jesus diante dos homens. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Jesus destaca a importância de uma confissão pública de fé em seu nome. Aqueles que confessam Jesus diante dos homens, ele afirmou, ele os confessará diante dos anjos de Deus. Isso reflete a ênfase de termos uma identidade cristã e termos um testemunho pessoal. Os discípulos de Jesus Cristo ali reunidos, que estavam ouvindo ele, e muitos talvez deles não tinham coragem para afirmarem serem seguidores de Cristo, e muitos talvez esperavam mais de Cristo e estavam decepcionados com ele, e pelo fato de estarem decepcionados com ele, bem possivelmente não estavam com convicções absolutas para reafirmarem ou para afirmarem e reafirmarem que eram seguidores daquele mestre Galileu. Um detalhe importante também é que Jesus não era um cidadão pomposo, destacado por vestes esplendorosas. Ele não era um homem de grande beleza e também não tinha o respaldo da religião judaica. Portanto, confessar Jesus era um desafio para os discípulos. A confissão pública para os discípulos e também para nós é um ato de coragem. Negar Jesus diante dos homens, por outro lado, terá consequências eternas. Não somente para os discípulos ouvintes de Jesus, mas também para nós hoje. Acompanhe comigo Romanos 10, 9 a 10, por favor. Romanos 10, 9 a 10. Diz assim o texto da palavra do Senhor, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça,
e com a boca se confessa a respeito da salvação. Percebemos então que para confessar Jesus Cristo como Senhor, é preciso crer no coração. Então, a questão da confissão, ela vai muito além de meras palavras. Quando alguém te pergunta, você é cristão? A sua resposta, ela precisa vir do seu coração. Eu não sei se em algum momento na vida de vocês, aconteceu de vocês responderem uma pessoa, sem saberem o que realmente estavam respondendo. É aquela resposta vazia que veio do nada, sem nenhuma reflexão. Então, preste bem atenção. Alguém te pergunta, você é cristão? Reflita antes de responder. Cristo está no seu coração? Você é um com Ele? Você tem a vida de Cristo? Porque não é um testemunho que você vai dizer da boca para fora. Tipo aquela pessoa que afirma uma coisa para você e diante de uma suposta punição e de uma consequência, ele volta atrás. Como foi o caso de Pedro, né? Que arrependeu amargamente. Então a confissão de um cristão, ela precisa vir do coração, porque no coração é que ele foi transformado. E a resposta dele é quase que um ressoar daquele que nele habita. Escrevendo a Timóteo, o apóstolo Paulo vai dizer algo interessante. 2 Timóteo 2,12. 2 Timóteo 2,12 diz: se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. É duro isso. No próximo tópico, veremos que Jesus irá falar novamente sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Versículo 10 do capítulo 12. Acompanhe comigo. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Jesus vai advertir, e nós vimos em pregações anteriores, já falamos sobre isso, mas ele novamente vai advertir sobre a gravidade da blasfêmia contra o Espírito Santo. E essa blasfêmia, ela está relacionada ao quê? Porque é um tema de muita discussão entre os cristãos. Como eu disse na vez anterior, muitos cristãos ficaram extremamente preocupados em algum momento em que sentiam ou pensavam que tinham blasfemado contra o Espírito Santo. E é muito comum entre os cristãos essa preocupação. Mas basicamente, o que seria a blasfêmia contra o Espírito Santo? O contexto que nós vimos na pregação anterior em relação a isso, não a de domingo passado, mas de semanas anteriores, é o contexto de judeus que conheciam a lei de Deus, que conheciam as profecias sobre o Messias, sobre a vida do Messias, que sabiam dos sinais que o Messias realizaria, e eles viram esses sinais, eles viram o cumprimento dessa profecia e atribuíram isso a Satanás. Essa foi a blasfêmia deles. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo é rejeitar de maneira persistente e deliberada a obra do Espírito Santo.
E é um pecado sem perdão, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo. Então, ao rejeitar esta ação do Espírito Santo, automaticamente não há como haver perdão. Porque se eu não tenho consciência do pecado, da justiça e do juízo, eu não vou me arrepender, o Senhor não vai me levar a arrepender, Ele não vai me converter e, consequentemente, eu irei perecer. Então, é uma rejeição deliberada. E para um cristão que conhece a obra do Espírito Santo e sabe desse poder e experimentou, ao rejeitar isso, ele está blasfemando contra o Espírito Santo. Esse ensinamento, como eu disse, gerou e gera muitas discussões, mas basicamente o entendimento claro é esse. Vejamos alguns textos que irá nos ajudar um pouco mais a entender essa questão. Abram comigo Hebreus 6, 4 a 6. Hebreus 6, 4 a 6. Diz assim o texto bíblico: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à maldição ou à ignomínia. Então, meus irmãos, o autor aos Hebreus, ele está dizendo justamente essa questão. Como uma pessoa que conhece a obra do Espírito Santo e que conhece o poder de Deus e que experimentou isso, e ele agora abandona tudo isso, e ele agora rejeita tudo isso. É impossível para essa pessoa haver perdão e redenção, uma vez que ele está crucificando Cristo novamente e expondo Cristo novamente à maldição. Em 1 João, ele vai falar sobre essa questão. 1 de João 5, 16 a 17. Ele vai falar sobre o pecado para a morte. E dá-se a entender que este pecado para a morte é rejeitar o Espírito Santo. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida. Aos que não pecam para a morte, há pecado para a morte. E por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. O pecado para a morte é o pecado de rejeitar a obra do Espírito Santo, ou de uma vez que experimentou, rejeita tudo aquilo que experimentou e conheceu. E esse pecado, ele condena o homem. Não há perdão para ele. Por fim, nós veremos que Jesus irá falar sobre o cuidado e a capacitação do Espírito Santo na vida de seus escolhidos. E aí você continua comigo aí, em Lucas 12, do 11 ao 12. A provisão do Espírito Santo nas adversidades. Quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Jesus agora vai assegurar aos seus discípulos que o Espírito Santo os capacitará para a obra que eles haverão de fazer. Não só naquele momento, estando Cristo presente com eles, mas também no decorrer dos anos, depois da morte de Jesus. Essa promessa de Jesus Cristo
ela ressalta a obra consoladora e capacitadora do Espírito Santo na vida do crente. Consoladora por quê? Porque o mensageiro do Evangelho, ao levar a mensagem, ele vai sofrer a oposição do reino das trevas. E nessa oposição ele poderá sofrer perseguições. E haverá momentos em que ele passará por situações difíceis e ele poderá ter momentos de crise de fé e perguntará se Deus realmente está com ele naquela obra e naquele ministério. Então o Espírito Santo vem e consola aquele coração oprimido e traz calma e tranquilidade para aquele irmão em desespero. Por outro lado, o Espírito Santo irá capacitar esse mensageiro do Evangelho, no caso ali, os discípulos, e no nosso caso, os servos do Senhor aqui reunidos. O Espírito Santo ensinará a nós o que devemos de dizer. A nossa resposta, essa promessa do Senhor Jesus Cristo, ela destaca que a vida de um cristão deve depender exclusivamente do Espírito Santo. Que a atuação do Espírito Santo na vida do cristão é que irá capacitá-lo para este momento. Nós entendemos que a palavra de Deus é um meio pelo qual o Espírito Santo qualifica e capacita o servo dele para proclamar e levar essa mensagem. Entendemos também que se uma pessoa cristã não tem desejo, não almeja e não deseja ardentemente ler e estudar a palavra de Deus, é bem possível que ele ainda não tenha experimentado a graça do Senhor na sua vida. Não condiz na vida de um cristão cujo Espírito Santo habita nele, não condiz que ele despreze ou negligencie a palavra de Deus. Isso é extremamente incoerente. Então, como é que o Espírito Santo capacita o cristão? Como é que o Espírito Santo dá a mim e a você qualificações para ensinar e proclamar a palavra de Deus? No caso dos discípulos, eles precisavam da inspiração. E por isso eles escreveram livros, os evangelhos e as cartas, porque eles foram inspirados pelo Espírito Santo para escreverem esses textos, para que esses textos pudessem estar disponíveis para nós. E uma vez que esses textos estão disponíveis, já não precisamos mais da inspiração, agora precisamos da iluminação. E o Espírito Santo então traz essa iluminação para enxergarmos e compreendermos os textos inspirados que estão à nossa disposição. Então, a obra do Espírito Santo foi consolar e confortar os discípulos que viriam até mesmo depois da morte de Jesus Cristo e usá-los para escreverem textos inspirados. E agora a ação do Espírito Santo é trazer luz a esses textos para que pregadores, para que mestres, para que professores, para que nós possamos ensiná-los e pregá-los e proclamá-los para que o Senhor possa alcançar os seus escolhidos. E uma reflexão: quanto tempo você tem dedicado ao estudo e à leitura da palavra de Deus? E outra reflexão: se você não tem desejo pela palavra de Deus, há um problema aí. É um problema sério. Porque se o autor da palavra habita em você, como não ter desejo por esta palavra? Vamos ver alguns textos que Jesus falou
posteriormente para fundamentar esse argumento. João 14, 26. João 14, 26. O evangelho que escreveu João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O desafio dos discípulos era enorme, né? Porque eles dependiam que o Espírito Santo lembrasse e inspirasse tudo o que foi lhes dito. Hoje está escrito. Então, meu irmão, preste bem atenção, qual é o seu processo qual é a sua ação no processo do Espírito Santo para você poder ser um discípulo que testemunhe e proclame o Evangelho? Deus te deu olhos, Deus te deu ouvidos para ler e ouvir a palavra do Senhor. E é desta maneira que o Espírito Santo te faz lembrar de todas as coisas que Jesus ensinou. Mas vemos que os discípulos também foram usados por Deus para esse ministério em Atos 4, 8 a 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos de 8 a 13. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito dos benefícios feitos a um homem enfermo e do modo por que foi curado, porque houve uma cura ali, né, com Pedro e João, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Esse Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, ou seja, a pedra principal. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Percebem? Pedro e João, o texto diz, eles eram iletrados e incultos. E, no entanto, falaram de maneira poderosa pelo poder do Espírito Santo na vida deles. Hoje, o Senhor, pela sua grande graça e misericórdia, tem nos dado a oportunidade de ler e compreender os textos. E o Espírito Santo traz iluminação aos textos para serem pregados e ensinados. Mas ainda que um servo do Senhor não tenha acesso à leitura, e ele não consiga ler, não consiga escrever, ele ainda consegue ouvir. E ele pode aprender com o Espírito Santo e ser usado pelo Espírito Santo. E aí, depois dessa pequena explicação do nosso texto, nós vamos fazer algumas aplicações. Primeira aplicação que nós percebemos nesse texto para as nossas vidas: confessar e negar Jesus diante dos homens. A confissão de fé em Jesus Cristo, meus irmãos, ela é essencial na vida de um cristão. E Jesus, o próprio Jesus, nos encoraja a confessá-lo diante dos homens. E ele diz aos seus discípulos que eles o confessariam diante dos homens e também o confessariam diante das autoridades constituídas, diante de reis e governadores. O texto de Lucas 12, 8 a 9, nos traz o quê? A compreensão de que nós devemos ser testemunhas fiéis de Cristo. Que nós devemos pregar o Evangelho
e viver de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo. Isto é um mandamento, não é opcional, é uma ordem de Jesus para os seus discípulos, é uma ordem de Jesus para nós. Nós temos o compromisso com Ele, e nós devemos buscar coragem, e devemos buscar no Espírito Santo ousadia para proclamar Jesus como Senhor e Salvador. Nós sabemos, meus irmãos, que Ele nos conhece, porque nós somos seus discípulos, e porque nós damos testemunho dEle diante dos homens. E isso também fará com que sejamos reconhecidos diante do Pai. Eu não sei quanto a você, mas em alguns momentos da sua vida, talvez você estava ali num lugar que ninguém te conhecia, e aí chega uma pessoa para você assim, você é cristão, não é? Aí, mas por quê? Como foi que você descobriu? Porque o cristão parece ser cristão. Ele tem características de cristão. Ele conversa como um cristão. Ele vive como um cristão. Se você não está sendo reconhecido como cristão, aonde você vai, você precisa reavaliar a sua vida cristã, reavaliar a sua fé. Em Mateus 10, 32 a 33, vai ampliar mais um pouco essa questão. Jesus vai dizer assim, olha, Mateus 10, 32 e 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Em seu livro, A Mensagem do Sermão do Monte, John Stott vai dizer algo que é muito importante para nos ajudar a entender e ampliar a nossa compreensão desse texto. Ele diz assim: a confissão pública de nossa fé em Jesus é um sinal de compromisso e lealdade a Ele. Quando nos posicionamos corajosamente como seus seguidores diante dos outros, Jesus promete nos confessar diante de Deus e dos anjos. Essa confissão pública é um testemunho poderoso de nosso relacionamento com Cristo e nossa identidade como seus discípulos. Então, meus irmãos, a marca de um cristão é a sua confissão de fé, por meio de suas palavras e de suas obras, não somente por meio de suas obras, e não somente por meio de suas palavras, é por meio de suas palavras e de suas obras. Você não pode separar uma coisa da outra, porque as palavras dizem o que está cheio, o coração, e se o coração está cheio, a vida dele reflete aquilo que ele mais ama. Segundo o princípio ou verdade que nós podemos aplicar no texto de hoje, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus adverte sobre a gravidade da blasfêmia contra o Espírito Santo, como vimos em Lucas 12, 10. Em relação a esse pecado, a mensagem principal está clara para nós. Devemos reconhecer e valorizar a obra do Espírito Santo em nossas vidas e na vida dos nossos irmãos. O Espírito Santo é enviado por Deus para nos convencer do pecado, da justiça, do juízo. Ele também é enviado para nos guiar à verdade e nos transformar à semelhança de Cristo.
Portanto, é essencial que nós, como cristãos, reconheçamos e respondamos à obra do Espírito Santo em nossas vidas. É fundamental que nós abrimos os nossos corações, o nosso coração, os nossos ouvidos à voz do Espírito Santo. Nós devemos ter cuidado para não resistir ao Espírito Santo, pois sua obra, ela é fundamental para a nossa salvação e para o nosso conhecimento espiritual. O apóstolo Paulo recomendou isso aos Efésios, em Efésios capítulo 1, 13 e 14. Efésios 1, 13 e 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. É inimaginável para mim, não sei para vocês, que uma pessoa que foi salva por Cristo Jesus, que uma pessoa que experimentou a graça de Deus, é inimaginável que ele rejeite a obra do Espírito Santo. É inimaginável que ele não dê ouvidos ao Espírito Santo. E eu sei que vocês concordam comigo. Mas nós andamos muitas vezes à beira do abismo, quando nós não damos ouvido à voz do Espírito Santo, nos advertindo quanto aos perigos da caminhada, contra nossa falta de preocupação e zelo com o estudo e leitura da palavra de Deus. Isso é caminhar em terreno perigoso, é caminhar à beira de um abismo. Por isso, eu creio que o Espírito Santo fala ao coração do salvo, porque ele habita na vida do salvo. E o apóstolo Paulo então recomenda aos irmãos, em outros textos, não apagueis o Espírito, não entristeçais o Espírito. Eu e o pastor Rony podemos ser entristecidos pelos irmãos quando nós ensinamos a verdade para os irmãos, ensinamos os princípios do Evangelho e vemos que os irmãos não estão aplicando, nós ficamos tristes com isso. E nós fazemos uma reflexão: será que eu ensinei corretamente? Será que eu fui claro? Agora imagine o Espírito Santo que é um com o Pai, que é a terceira pessoa da Trindade. E Ele fala, e Ele nos adverte, e Ele nos ensina. Ele pode estar falando com você quando você está diante de uma televisão. Ele pode estar falando com você quando você está andando na rua. Ele pode estar falando com você quando você está fazendo uma coisa que ninguém está vendo. E isso entristece o Espírito Santo. Isso é brincar com fogo. Isso é andar na beira do abismo. Isso é muito sério. E como eu disse, Efésios 4, versículo 30. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. E entendemos que a blasfêmia contra o Espírito Santo é rejeitar a obra da salvação e rejeitar o Espírito Santo, e em muitos casos até dar esse mérito dessa obra redentora a demônios, como foi o caso dos fariseus. Mas o Espírito Santo é uma pessoa que nós, como cristãos, devemos honrar, respeitar e ouvir. Em seu livro Conhecendo Deus, J.I. Parker,
ele diz o seguinte: a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado grave, que envolve a rejeição deliberada e persistente da obra do Espírito Santo em nossas vidas. É um pecado que mostra uma completa indiferença e resistência à graça e ao perdão de Deus. Devemos temer essa blasfêmia e buscar a misericórdia e o perdão de Deus enquanto há tempo. Alguém vai dizer: não, eu blasfemei contra o Espírito Santo porque eu ri de um irmãozinho que estava falando em línguas estranhas. Eu blasfemei contra o Espírito Santo porque eu ri do pregador que estava pregando a palavra. Olha, meu irmão, você quando rejeita a palavra de Deus, você quando rejeita o ensino da palavra de Deus, você quando não obedece à voz do Espírito Santo te mostrando o perigo do pecado pelo qual você está trilhando, você está mais próximo de blasfemar contra o Espírito Santo do que quando você faz essas coisas que você disse que fez, sem ter certeza de que ela era ou não uma obra do Espírito Santo. E eu pergunto para você: você tem certeza que a obra do Espírito Santo é te convencer do pecado, da justiça e do juízo? E se você responde positivamente a essa pergunta, então eu vou te fazer uma outra pergunta: por que você rejeita a voz do Espírito Santo? Por que você rejeita quando ele fala que você está errado fazendo o que você está fazendo? Por que você rejeita quando ele mostra que você está errado em assistir aquele filme? Está errado em contar aquelas piadas? Está errado em falar aquele palavrão? Está errado em não amar a sua esposa? Está errado em não cuidar do seu lar, do seu marido? Está errado em não ensinar o seu filho o caminho da verdade? Você está muito mais próximo de blasfemar contra o Espírito Santo do que quando você riu de uma coisa que você não sabia e não tinha certeza que era ação do Espírito Santo. Então, se por um lado eu tranquilizo os irmãos em relação ao blasfêmia contra o Espírito Santo, por outro lado eu perturbo os irmãos dizendo que vocês caminham à beira do abismo quando vocês não dão ouvido à voz do Espírito Santo. Terceira verdade que podemos aplicar no nosso texto de hoje: a provisão do Espírito Santo nas adversidades. Jesus assegura aos seus discípulos que o Espírito Santo os capacitará e guiará em momentos de adversidade. Está lá nos versículos 11 a 12 do nosso texto. Essa promessa, meus irmãos, ela é reconfortante, não é verdade? Ela nos encoraja para que nós sejamos destemidos, porque Ele vai nos capacitar, Ele vai nos instruir, Ele vai trazer à memória o que devemos falar. E que independente das circunstâncias que vamos enfrentar, o Espírito Santo será o nosso consolador, Ele será o nosso professor, Ele irá nos fortalecer, Ele irá nos dar coragem, Ele irá nos capacitar para enfrentarmos a dificuldade da vida com sabedoria e discernimento. E quando vier tempos de perseguições, tempos de desafios, de incertezas, podemos confiar no Espírito Santo, pois Ele nos ensinará, Ele nos ajudará a responder de maneira sábia e fiel às circunstâncias que enfrentarmos. E qual é o nosso desafio? Buscar uma relação profunda com o Espírito Santo, render-nos a Ele e a sua direção, confiando na sua provisão diante das circunstâncias. Quando Jesus ali disse aos seus discípulos, em João 16, 13 a 15,
João 16, 13 a 15, diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse, que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Em seu comentário bíblico, John MacArthur, ele diz o seguinte: Jesus promete que, quando enfrentarmos perseguições e oposições por causa de nossa fé, o Espírito Santo estará conosco, capacitando-nos e ensinando-nos o que devemos dizer. Ele é nosso auxiliador constante, fornecendo sabedoria e coragem para enfrentar qualquer desafio que possa surgir. Podemos confiar em sua orientação e depender dele em todas as circunstâncias. De forma que, seja você um pregador do evangelho, seja você um mestre, seja você um novo convertido, o Espírito Santo irá capacitar a todos e usará a todos para a glória do teu nome. E a prova viva e clara disso é que João e Pedro, sendo iletrados e incultos, conseguiram trazer a mensagem do Espírito Santo para a vida daqueles seus ouvintes. Então eu concluo essa mensagem esperando que essas verdades possam desafiar a mim e a você a valorizarmos a obra do Espírito Santo, a confiarmos na provisão divina em todas as circunstâncias, para que possamos ser testemunhas vivas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o nosso conhecimento e a nossa aplicação desses ensinamentos, elas possam nos fortalecer, nos capacitar a viver uma vida de fé, obediência e como testemunhas do nosso Senhor Jesus Cristo. E para concluir, porque a conclusão foi da segunda parte da mensagem, agora eu quero concluir as duas partes, a de semana passada e a de hoje. Nessas duas exposições, meus irmãos, nós aprendemos importantes lições para as nossas vidas. Na primeira parte, nós aprendemos o quê? A importância da sinceridade e da autenticidade cristã. Que nós, como cristãos, devemos evitar a hipocrisia. Devemos odiar a hipocrisia. E nós devemos buscar uma fé genuína. Também refletimos na mensagem anterior sobre a soberania de Deus, porque Ele conhece todas as coisas e porque Ele trará à luz o que está oculto. Na segunda parte, hoje, vimos a importância de confessar Jesus diante dos homens, de reconhecer o papel do Espírito Santo em nossas vidas. Nós também aprendemos sobre a seriedade da blasfêmia contra o Espírito Santo e a promessa de provisão dele nos tempos de adversidade. Essas verdades que nós aprendemos nessas duas mensagens devem ser para nós um desafio, para que nós, como cristãos, possamos buscar com sinceridade, testemunhar corajosamente a nossa fé, valorizar a obra do Espírito Santo e confiar na sua provisão. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, nós somos totalmente dependentes de Ti, e evidentemente a palavra do Senhor é profunda, é como um diamante preciosíssimo, em que ao olharmos para ele, vemos várias facetas e várias cores. E eu sei que ao longo das mensagens que serão
ministradas e pregadas nessa igreja, essas verdades vão se ampliando mais, vão sendo cada vez mais compreendidas, cada vez mais bem explicadas e ensinadas, e vamos crescendo e desenvolvendo como igreja. Esse é o objetivo nosso, e que o Senhor possa, de acordo com as tuas grandes misericórdias e amor, continuar nos ensinando e nos conduzindo a essas verdades. Oramos em nome de Jesus. Amém?